Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 com o nosso tradicional pré-jogo, mas um pré-jogo diferente, feito no dia da partida, neste sábado, tá certo? Tem Santos e São Paulo e Santos logo mais 7 da noite no estádio do Morumbi. Daqui a pouco eu vou explicar porque que deixei para gravar o pré-jogo no dia da partida, tá certo? Falo aqui em nome da Isatec Informática, também da loja do Augusto, da Garbo Moda Masculina e de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Daqui a pouco os recados completos dos nossos demais apoiadores. Muito bem. Por que eu deixei para gravar o vídeo neste sábado, né? Porque eu participei na noite desta sexta-feira. Agora eu estou fixo na bancada do Esporte por Esporte na Santa Cecília TV. Participei de uma entrevista com o presidente do Santos, o Andrés Rueda. Vou falar sobre alguns dos tópicos desta entrevista daqui a pouco, mas antes é óbvio que temos que falar do jogo de logo mais, a partida do Morumbi, em que o Santos vai enfrentar o São Paulo na estreia do Ariel Holan, um jogo que é interessante pelo fato de, além de ser um clássico, tem dois treinadores da mesma escola, digamos assim, dois argentinos, o Holan de um lado e o Hernan Crespo do outro, que fez parte das especulações para dirigir o Santos nesta temporada. O Crespo que já tem duas partidas sob o comando do São Paulo, inclusive vindo de uma vitória sobre a Inter de Limeira por 4-0. E no caso do Santos, a gente viu algumas experiências promovidas na equipe titular sob o comando do Marcelo Fernandes, mas com a orientação do Ariel Holan. No jogo da última quarta-feira vimos um time um pouco inferior ao que apresentado contra o Santo André, o futebol apresentado contra o Santo André, mas tudo dentro de uma normalidade, porque, repito, eram dois jogos em que você não podia contar com os titulares e que você precisava fazer uma observação. Neste sábado voltam os titulares. Eu confesso que pelas prévias que li em alguns sites, Globoesporte.com, Gazeta Esportiva, entre outros, eu fiquei um pouco, não vou dizer decepcionado, mas eu imaginava que talvez o time com aqueles meninos que se destacaram na primeira partida, talvez me encantasse um pouco mais. Mas é preciso compreender o que o treinador pensa neste momento, né? Ele já na lista de relacionados não conta com o Thailson e com o Arthur Gomes, porque os dois foram muito mal nas partidas que disputaram, né? Não fizeram boas apresentações. Engraçado que o Wagner Palha, que deu conta do recado, também não faz parte desta lista de relacionados, e o Kevin Maltos também, mas o Kevin Maltos é até compreensível porque é menino, vai ser trabalhado para a posição dele, tem bastante gente, enfim. Também nada que preocupa em relação ao Wagner e ao Kevin. Em relação ao Arthur Gomes e o Thailson, acho que os dois precisam realmente ser colocados à disposição do mercado, ser emprestados, especialmente o Thailson, e o Arthur Gomes, se puder ser liberado para ele seguir a vida dele, porque realmente não deu certo no Santos. Ele já teve muitas oportunidades, já era para ter acontecido e não aconteceu. Mas em relação ao time que vai jogar, eu tinha a expectativa, por exemplo, que o Kaique Fernandes fosse para a partida. Não deve ir. O Ariel Holan talvez tenha ficado preocupado que, como é um clássico e como tem um jogo decisivo na terça-feira pela pré-Libertadores contra o Deportivo Lara, que se coloca o moleque e ele vai mal, você perde esse jogador por um período, cria uma desconfiança por parte do torcedor. Então deve o Luiz Felipe, que poderia ter ido embora para a Chapecoense, não quis, né? Ou seja, não é um jogador que em tese faça parte dos planos da diretoria do Santos. Inclusive neste momento, o ruim de gravar sábado de manhã, né, o produtor, é que vaza barulho de tudo quanto é lado. É cachorro latindo, é som de áudio da vizinhança e tal, um negócio meio maluco, mas a gente está aqui seguindo firme e forte. Então o Luiz Felipe deve para o jogo. Ele tem experiência, mas não tem trazido boas recordações, né? Não tem deixado uma boa impressão para o torcedor do Santos. No meio de campo volta o Alisson junto com o Sandri, e aí uma outra situação que eu estranhei, porque o Jean Mota foi bem jogando de falso 9, e nas prévias ele está colocado como meia para a utilização do Bruno Marques. Eu imaginava que o Gabriel Pirani no meio e o Jean Mota na frente seria a alternativa.
Mas refletindo, inclusive dentro do Esporte por Esporte, sobre a escalação para este sábado, talvez o Ariel Holan, já sabendo como vai vir o Deportivo Lara jogar aqui na terça-feira, certamente vai vir jogar na defesa. E aí, quando eu falo que o Bruno Marques é um jogador próprio para determinado tipo de partida, talvez seja para isso, porque ele talvez tenha que contar com o jogo aéreo, com uma jogada mais forte dentro da área, né? Apesar do Marcos Leonardo estar liberado, ter voltado da seleção brasileira de base, aparentemente a determinação do Holan é para que o time trabalhe buscando o Bruno Marques na área. Então a equipe que deve jogar, e aí começa com uma outra situação com a qual eu não concordo, é o John como titular e não o João Paulo. Sempre disse, acho que o João Paulo é o goleiro que pega bolas impossíveis, que faz defesas espetaculares. O John é um grande goleiro também, ele é mais linear, digamos assim, mas não adianta, é uma questão de preferência. Os dois são ótimos, acho que a gente está bem servido, mas se coubesse a mim escolher, eu escolheria o João Paulo. Na lateral direita vai o Sandro Perpétuo, porque também não tem outro. O Pará está aí em recuperação da Covid, o Madison com aquela questão na costela. Aí a dupla de zaga, o Luiz Felipe, o Luan Pérez e o Felipe Jonathan, o Alisson, o Sandri e o Jean Mota, o Lucas Braga, porque o Marinho voltou a treinar neste sábado, recuperado da Covid-19, o Bruno Marques e o Soteldo. É o time titular, que eu espero que mesmo com estas mudanças e não sendo aquele time que eu imaginava, possa já mostrar um pouquinho do que é o trabalho do Ariel Holan. Quem acompanhou nestes dias e falando com algumas pessoas dentro do clube, todos tiveram a sensação de que na parte tática o Santos voltou a ter um trabalho como era aquele do Sampaoli, né? E eu, aliás, fiz questão de perguntar isso para o presidente Andrés Ueda no Esporte por Esporte. O Ariel Holan é o melhor de dois mundos, né? Ele é a parte tática do Sampaoli e a questão de gestão das pessoas que o Cuca tinha, né? E parece que realmente isso está acontecendo, há uma satisfação muito grande, até vendo o vídeo dos bastidores do jogo de sábado, Marcelo Fernandes elogiando bastante a comissão técnica, tanto na questão de profissionalismo quanto de caráter, né? E funcionários do Santos têm me dito isso, que o clima é outro, que o trabalho é outro. Quem acompanhou a parte tática diz que teve aquela coisa da marcação sob pressão, da troca de passes com velocidade, e o principal, isso acontecia muito com o Cuca, o Santos era um time que tinha muita posse de bola na defesa, trocando bola do zagueiro para o goleiro, do volante, e o time não avançava. O Ariel Holan pegou no pé dos jogadores, 50 jogadores com os quais ele trabalhou nesses primeiros dias, dizendo que para tentar evitar ao máximo o passe para trás, tentar buscar sempre o jogo em progressão. Eu espero poder ver um pouquinho disso hoje no clássico contra o São Paulo. Não quer dizer que o Santos que eu esteja na expectativa, claro, a gente quer que o Santos vença, mas se não acontecer, também não é o fim do mundo, porque, repito, é a estreia do treinador justamente num clássico, contra um time que está vindo de uma vitória bastante expressiva no meio da semana, e num time que vai jogar agora, esse time titular vai jogar agora, né, com essa novidade, porque sempre que você tem um jogador diferente, no caso o Sandro, você está mudando a configuração da equipe, com o Bruno Marques começando o jogo com os titulares, o que também não é comum, e claro, é óbvio que o Marinho faz falta no time, né, o titular da posição. Então, eu peço ao torcedor, continue tendo paciência, continue tendo tranquilidade, porque é um processo de reconstrução do time, e o principal de tudo neste instante é ver o comportamento da equipe, que a comissão técnica possa detectar eventuais falhas para que isso seja corrigido a tempo do jogo contra o Deportivo Lara, porque depois o Santos vai à Venezuela. Aliás, o jogo mudou de lugar, né, por conta da pandemia, vai ser em Caracas, então vai facilitar bastante a vida do Santos na outra semana. Lembrando que, passando da primeira fase da pré-Libertadores, o Santos já garante pelo menos a Sul-Americana. Passando da outra fase, obviamente, aí vai para a fase de grupos da Libertadores. E quando a gente fala de montagem de grupo, né, de montagem de elenco, entramos nos aspectos propriamente ditos da entrevista do Andrés Ueda nesta sexta-feira. Primeiro, ele deu a entender que ele não mostrou muita empolgação não com a renovação do Carlos Sanches, porque coloca na ponta do lápis, ganha muito, é veterano, a recuperação dele ainda não é 100%,
Então imagine, se coloque no lugar do gestor, você vai renovar com um jogador de 35, 36 anos por mais o que? Uma temporada, duas? Será que ele aceitaria uma redução salarial para encerrar a carreira no Santos? Né? As pessoas falam assim, tinha que renovar com ele por gratidão. Não, o Santos continuou pagando o salário dele enquanto ele estava machucado. Acabou o contrato, é outra história. O clube não pode ser casa de caridade. Por isso, inclusive, que algumas pessoas têm sido dispensadas do Santos, né? Porque o Santos não pode pagar para o cidadão ficar lá olhando para o tempo e para o vento. Tem que ter uma função dentro do clube, né? Então, repito, o clube não pode ser casa de caridade. Como vai avaliar depois, mais à frente, a situação do Copete, que também tem salário alto, entrou no bid nesta sexta-feira, não foi relacionado para a partida, mas lá quando terminar o contrato dele é o seguinte, se ele quiser se adequar à realidade e se o técnico quiser contar com ele, ele fica. Se não quiser, ele vai embora. Como pode ir embora o Caio Jorge, né? Que a diretoria tenta negociar, mas o empresário dele, para quem o Santos deve dinheiro que foi pedido emprestado pelo Modesto Roma Júnior e que o José Carlos Pérez não pagou, se o Caio Jorge não quiser renovar, ele vai embora e o Santos não vai ganhar nada, ele não tem o que fazer. Não dá para dizer, com a diretoria incompetente, vocês querem que aconteça o quê? Que o presidente vá lá e dê um salário astronômico para o Caio Jorge? Ficar? Eu só espero e conto com o bom senso do empresário dele e do próprio jogador, porque esta diretoria não tem culpa do que as anteriores fizeram, para que ele possa renovar o contrato e ser vendido no meio do ano com o Santos ganhando alguma coisa. Então o presidente falou sobre esses assuntos, falou sobre a Vila Belmiro, as tratativas com a W Torre que continuam, deu uma informação muito importante. O futebol tem nos seus departamentos médicos basicamente ortopedistas, porque naturalmente é algo que, as lesões que os atletas têm são mais voltadas para os ortopedistas. Então o Santos, que demitiu o seu chefe do departamento médico recentemente, está trazendo, e eu só não entendi se é uma questão de uma consultoria ou se é uma contratação, se são contratações de 2 infectologistas, porque o momento que a gente vive exige uma mudança de protocolo dentro do clube, que ao meu ver não funcionou lá atrás, porque em um dado momento o Santos teve um surto de casos de Covid-19, o que aconteceu na maioria dos clubes. Por quê? Porque existe este erro de avaliação. Você tem que ter um profissional da saúde de outras áreas. No futebol você precisa ter um cardiologista, ter um neurologista. Mas isso é feito de forma terceirizada. Mas neste momento é preciso ter um infectologista, como é preciso ter a parte de psicologia, porque o momento é difícil para todos nós e para o jogador também é. Por mais que eles vivam numa bolha, é importante você ter um trabalho forte de psicologia, porque tem atleta que pode ter queda de rendimento por N motivos. E no Santos tem acontecido isso sim, em alguns casos pontuais, que obviamente eu não posso dizer aqui por uma questão de ética, e é psicólogo para tratar, não é coach, pelo amor de Deus, porque esse papo de motivação, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, eu sempre falo sobre isso aqui. Então o presidente deu estas informações, falou sobre o trabalho do Ariel Holan, da forma como está sendo feito, disse que não teme, confirmou que tem multa, confirmou que o Santos paga para 7 treinadores, inclusive para o Gesualdo, 10 parcelas de R$400 mil. Aí os caras querem que contrate jogador. Como é que contrata tendo que pagar R$4 milhões para um técnico que o Santos tirou da aposentadoria para vir ao Brasil? É esse tipo de barbaridade que não pode acontecer. Esse tipo de situação não pode se repetir, porque é dinheiro que o Santos deixa de investir no seu time de futebol para ficar pagando ações determinadas por má gestão, lamentavelmente. Então, ele entrou em alguns outros temas importantes aí, fala do Caio Jorge, já disse, falou do Ariel Holan, tem outras falas muito boas do presidente. O vídeo está na comunidade aqui do canal, eu compartilhei na noite desta sexta-feira. Se você não assistiu, tem lá a entrevista completa, 1 hora praticamente de entrevista com o Andrés Rueda, presidente do Santos, tá certo? E vamos torcendo para que as coisas se resolvam, melhorem. Ele disse que a questão do Cueva e do Barcelona estão sendo conversadas, ainda não entrou no modo transfer ban, mas que tem que resolver realmente, eu acho, Pato, para ver como é que vai ficar a situação do Soteldo no futuro. Então é isso, boa entrevista do presidente, a certeza de que o clube está sendo dirigido hoje
de uma forma transparente e profissional, com um técnico alinhado com o pensamento da diretoria, porque é um cenário completamente diferente. Rueda e Orlan, de Pérez e Sampaoli, uma coisa e até de Rolo e Cuca, né? São coisas completamente diferentes. O Santos hoje me parece entregue em boas mãos e é preciso que o torcedor tenha paciência para ajudar, não cornetando e, se possível, virando sócio do clube. Até no intervalo do programa a gente estava comentando, poxa, mas o Santos não dá nada, né, para o torcedor. Na verdade é o inverso, né? O hino não diz? É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. É isso que o Santos nos dá, né? É isso que o Santos dá para o seu torcedor, as vitórias e os títulos. Então, para que isso aconteça e a gente fique feliz, o clube precisa estar forte. E o clube, para ficar forte, é só você contribuir lá com R$27 por mês, pagos numa semestralidade ou numa anualidade, que tem desconto, né? Não é tão caro assim. Tem gente que gasta isso indo e voltando da balada, tem gente que gasta isso com cerveja. Então, não é nada do outro mundo. Eu acho um absurdo uma torcida do tamanho da nossa, o clube não ter 30 mil sócios, né? E as pessoas gostam de cobrar, mas elas não gostam de participar. Por isso que eu sempre faço campanha para que todos sejam associados do Santos. O presidente falou isso também no final da entrevista. Produtor, tempo? 16. 16 minutos? Muito bem. Então, imagino que eu não esqueci nada, mas se eu lembrar depois, mais tarde eu estou de volta aqui para a gente gravar o pós-jogo. Aliás, às 6 da tarde tem o Todos os Santos, lá com o HB, com o Vanderlei, com a Nájila. Estaremos lá no nosso tradicional pré-jogo no Todos os Santos. E claro, depois da partida estaremos por aqui analisando e torcendo, né, para uma boa estreia do Ariel Holan, porque seria muito importante um bom resultado, quem sabe uma vitória, para que o clima, que parece ser muito bom e positivo, ele possa ganhar uma injeção a mais, né? E o Santos possa ir para a Libertadores já com moral bastante elevado e para a sequência da temporada, que vai ser bastante importante. Já falei aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, falo também em nome da loja do Augusto, no Instagram, loja Augusto23, no site montique.com/Augusto23, camisetas especiais alusivas ao futebol para você comprar, tá certo? No nosso modo fashion aqui ainda falamos de garbo moda masculina em Santos, no piso térreo do Praia Mar Shopping, no bairro da Aparecida. Neste período, obviamente, da fase vermelha, não teremos a abertura das portas da garbo moda masculina, mas fique atento, logo logo vai tudo melhorar, se Deus quiser, e o Pedro vai estar lá pronto para te atender. E fechando com a Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site renovado é o isatecinformatica.com.br, telefone é o 13 30 20 18 77. Conheço o trabalho também nas redes sociais. Aliás, neste momento em que é preciso se resguardar um pouco mais, o sprint final antes da chegada de uma forma efetiva de muitas e muitas vacinas no Brasil, o Rafa te atende remotamente. Ele pode entrar por aquele famoso TeamViewer. Se você tiver um problema de software na sua máquina, né, tiver de hardware já é um pouco mais difícil, mas a questão de software, né, tantas vezes o produtor precisou aqui, né, o Rafa entra pelo TeamViewer e faz a manutenção necessária no seu computador, na questão de configuração, se assim for preciso, tá certo? Meus caros, dito isso, eu vou fechando este vídeo do Canal 10, agradecendo a todos pela audiência, pedindo a você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Mais tarde estou de volta por aqui com tudo sobre esta partida entre Santos e São Paulo. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.